Quero ver o vídeo. Ó, já vou começar. Já vou começar com isso aqui, ó. Essa é a previsão mais bizarra para o futuro. Quer ver com vocês, até aproveitando essa introdução que eu fiz lá do livro do Ray Kurzweil, ele tenta Ray adivinhar como é que vai Kurzweil. ser o futuro. Certo. Ele coloca E todo as mundo erra. tendências. E é E só tem isso que você quer, né? coisas... Que eles adivinhem o futuro agora. nesse Exatamente, pra momento. saber onde eu vou investir, claro, entendeu, entendi. Bolden? Essa é a finalidade aqui Óbvio. do podcast. Mas, por exemplo, ele fala lá de disrupção, ele coloca algo que me impressionou muito, ele fala sobre o sexo. Ele falou, na hora que o sexo virtual ficar muito mais barato que o sexo real, ele coloca a frase de um pensador, a humanidade está condenada. Ele fala isso. E se você olha hoje em dia, poxa, a Malu tem um sex shop. E ela tem um quadro lá que ela tem uma caixinha uma vez por mês. Não, a cada 2 semanas. Que é Me Conte um Segredo, que acabou indo pra esse lado mais do sexo. E lá, a quantidade de mulheres que reclamam dos maridos, porque o cara só quer Não fazer quer com ele transar. mesmo, entendeu? Umas coisas assim, eu falo, cara, já tá acontecendo o que ele falou que ia acontecer lá atrás. E isso porque não tem uma experiência imersiva no metaverso, com uma roupa, com contato. Imagina quando chegar nessa era. E até correlacionando, aliás, dando um contexto melhor pro comentário que eu tinha feito, ele fala que para coisas biológicas é isso, as coisas acontecem muito rápido, né, um embrião se multiplicando lá e virando um feto, e depois mais lentas. Para tecnologia é o contrário, demorou muito e agora tá cada vez mais rápido. E ele fala que para essa tendência continuar, vai ser com base em IA, É isso. que as IAs vão ter capacidade de fazer isso muito melhor do que os seres humanos fazem. Então, o que vocês imaginam? Ó, a dica. Tem alarmismo, desconsidera. Desconsidera. Quando o cara... Ai, vai acabar com a IA, vai acabar seu trabalho, que não sei o que. Não cai nessa, velho. Não cai nessa. Imaginam pro futuro? Para daqui a, por exemplo, não vou jogar lá na frente, porque como tá mudando muito rápido, mas para uma década. O futurismo ele se ocupa de uma década, tá? 10 anos. E ele não é adivinhação, ele é baseado em sinais. Sim. A gente tem tanto que isso que você está falando com relação a como que as relações sexuais têm se desenvolvido, isso já é um alerta há mais de 10 anos que os jovens, inclusive a geração Y, ela cresceu vendo pornografia de uma maneira muito mais fácil do que as gerações anteriores. E a Concordo. relação deles com o sexo é muito mais espetacularizado. Para eles, para ser normal, Concordo. é mais espetacularizado. Concordo. E a gente fala isso aqui direto na live. Que essa geração agora é muito mais fácil ter pornografia. Antes, pra você ter algum contato com sexo, você tinha que se esforçar pra caralho, que não sei o que. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você quiser uma intimidade com a menininha e você paga, entendeu? Você compra o packzinho dela lá e o moleque não transa, a menina não transa. A mulher, ela, toda hora, ela é estimulada a se masturbar, a se tocar e ficar vendo pornografia. Isso acaba também com a sensibilidade. É tanto pra homem quanto pra mulher, velho. A gente tá vendo isso aqui, ó, faz tempo na live. A gente vem documentando isso aqui, que é a pornografia pra ambos os sexos no atual ano, na atual conjuntura que a gente vive, ela tá estragando a cabeça de todo mundo que consome essa merda. E isso muda a sua percepção e expectativas. Isso é verdade. Você junta com a tecnologia, a gente está falando agora de metaverso, porque veio vários ambientes 3D. Mas Metaverso desde 2003 flopou. Existe o Second Life. E no Second Life Flopou. existiam casais que mesmo você não tendo os dispositivos online, Tinha mas no você tem Rabu, uma velho. interação dos avatares, que eles só se relacionavam por meio online. No Japão, já há mais de 10 anos, os jovens estão cada vez menos, mais jovens, menos interessados em contato físico. Eles querem fazer todos, não só na parte de relacionamento sexual, mas todos os outros tipos de contato. Ela vai falar por quê? É por meio de interfaces digitais. Então a gente Por quê? Progressismo, velho. Progressismo. Qualquer coisa que o homem faz é considerado machista, opressor, fascista. Aí que acontece, o pessoal anda pisando em ovos pra não ser taxado disso, entendeu? Mas convenhamos, quem faz a merda nunca é taxado disso. É fácil de você ver isso aqui, é fácil de você entender. Quem é taxado de machista, opressor, fascista é totalmente ao contrário. Agora, a pessoa que é boazinha na vista dos outros, que não leva bronca, que ninguém fala nada, essa tem que ficar esperto, porque esse é o potencial, entendeu? Mas não pode falar, entendeu? Não pode falar. tem esse caminho. Agora, se a gente for pensar em sementes de futuro, porque o futurismo funciona Sementes de assim, a gente futuro. vê sinais e a gente pega pessoas que Sprues estão of relacionadas Time, com aquela Angra. área, que veem sinais diferentes, para juntos
entendermos como esses sinais podem evoluir. Vou dar um exemplo para você. Você pega uma notícia, que nem em 2018, de um japonês que ele estava deprimido e ele casou com um holograma de IA. Uma personagem, né? E ela era alimentada por IA. E esse cara depois declara, eu li a matéria, que ele estava... a depressão passou e que ele estava feliz com aquele casamento. Isso é um sinal, é uma notícia que quando você vê, fala, meu Deus, o mundo mudou. O que isso traz para a gente de caminhos possíveis? O mundo não mudou. Sempre teve umas notícias dessa. Sempre teve. Sempre teve uma pessoa esquisita a fazer esse ponto, entendeu? É porque essa notícia chegou na bolha dela. Mas o mundo continua normal. As pessoas continuam casando. As pessoas continuam tendo filhos, entendeu? É porque depois da pandemia, cada um ficou mais fechado na sua bolha. Então, a gente não tem tantas notícias assim. Porque a pandemia fechou todo mundo em si. E cada dia que passa, a gente tá sendo obrigado a se abrir, entendeu? E pra acontecer isso, a gente vai ter que engolir muito sapo, vai passar por muita coisa ruim. Por quê? Porque as pessoas estão armadas. As pessoas estão armadas e conforme a gente a bolha vai expandindo, a energia vai expandindo, é normal as pessoas se defenderem, porque elas não querem sair daquilo, porque elas sobreviveram. Todo mundo sobreviveu à pandemia, então elas não querem perder a vida. Então qualquer coisinha que aconteça, vai propenso o quê? Ou seja, vou perder minha vida, não vou ter emprego, não vou comer, vou ser mendigo, entendeu? E não é assim que funciona, tá ligado? É normal isso aí. Com certeza a gente vai ter a ascensão do ser. É normal as pessoas receberem notícias de fora da sua bolha e achar que aquilo vai estar determinando para onde o mundo tá indo. Não é assim que funciona. Digitais com a gente. Isso pode ser muito bom para um lado, porque você tem suporte emocional, você tem alguns tipos de benefícios, mas isso pode ser péssimo, que você começa a não ter mais relacionamentos com outros humanos. Então, esses cenários... Reprodução, né, gente? Reprodução. Senão Mas a gente vai ser igual os pandas. Então, mas que reprodução... tem que obrigar a transar para poder reproduzir. Não, mas você viu, reprodução já existe. Mas é um bagulho muito mais complexo. É muito mais complexo. É muito mais socioeconômico do que propriamente uma coisa de instinto. A socioeconomia, ela estimula, não. Ela influencia na coisa do instinto. A socioeconomia impacta no instinto, sim. Entendeu? Se um pessoal, uma população, ela é impactada socialmente e economicamente, isso vai impactar tanto... Vou ver aqui no Brasil, quer ver um país que não tem mais... Na Europa eles preferem o quê? Ter mais grana do que ter filho, porque filho é gasto, a taxa de natalidade lá tá caindo, entendeu? Já no Oriente Médio, já na África, aqui no Brasil tá caindo também, os caras fazem filho, porque eles percebem que não é tudo isso, entendeu? Mas tem país aí que socioeconomicamente, tanto para positivo quanto para negativo, influencia na natalidade, sim. E no instinto, sim. Existem protótipos, você não precisar mais ter relacionamento para ter reprodução daqui para frente, quem não quiser. Ou seja, uma coisa que eu tenho certeza, inclusive tem um outro pensador que eu amo, que é o Ian Pearson, ele fala o seguinte: hoje nós somos Homo sapiens sapiens. A gente está entrando com robôs, com bactérias, tem uma outra tecnologia que chama CRISPR, que é de mapeamento e edição genética. A gente começa a misturar uma espécie com outra, a gente pode se editar, etc. Que a gente, em algumas décadas, deve ter várias espécies mistas no planeta. A gente não vai ser aquilo que o Walter falou, né? Que nunca vai ser mais o que era antes. A gente está indo para um caminho. A gente não é. É só pegar os antigos, os nossos antepassados. A gente não é, velho. A gente evolui. Esse alarmismo de falar assim, pô, a gente vai... por exemplo, você tem uma doença genética hereditária da sua família, no coração, beleza. Aí você não quer que seu filho tenha, você quer ter filho, mas você não quer que seu filho passe por essa situação que você está passando. Pô, você não pode contratar uma empresa de genética para alterar o DNA pra ele não ter esse problema. Pô, vem com síndrome de Down. Não tô falando que ter síndrome de Down é ruim, entendeu? Mas se você não quer que a pessoa passe por aquilo, que seu filho passe por aquilo, qual que é o problema de você mudar o DNA, mudar a genética dele? Qual que é o problema? Me fala. Eu não vejo nenhum problema. As pessoas têm muita crença. É batata. Quando o cara é alarmista, ele é o cara que tem crença limitante, velho. É o cara que fala que dinheiro é sujo, que dinheiro não cai do céu. Essas papagaiadas antigas que todo mundo fala que não condiz com a realidade, né? Transhumanista, cada vez mais o transhumano misturado com tecnologia, edição genética.
é uma outra coisa. O que vai ser, a gente não sabe, mas vai ser bem diferente do que a gente tem aqui agora. Existem várias teorias que a gente pode explorar daqui a pouquinho. Eu tenho a impressão, às vezes as pessoas falam, tanto eu quanto a Márcia somos futuristas, e tal, mas eu acho muito importante que o futurismo, que sempre baseado em Ela tá evidências, nervosa. previa os próximos 10, Mas- 15 anos, né? Tipo, ele discordou E a gente dela, vai ficou ter piscando, agora vocês que fazer perceberam? o conceito de futurismo com o conceito de nexialismo. E o que é o nexialismo? O nexialismo é uma análise, também baseada em evidências, que nós chamamos análise de segunda onda e não de primeira onda. Vai, tio, desenrola. Se no começo do século XIX, um futurista olhando o cenário, provavelmente preveria a invenção do automóvel. Um nexialista preveria os congestionamentos. É esta capacidade de ver o segundo anel de ocorrências O anel que de nós precisamos couro. agora, porque a velocidade está tão mais rápida que o primeiro anel já é default. O problema é o que isso traz como consequência. Nós acabamos de falar aí. A redução do sexo, necessariamente na nossa visão atual, pode ser ou significar a redução do volume de seres humanos e, portanto, uma entropia, não é? Ou não. E aí é que vem o nexialismo. Talvez a maior indústria do futuro seja as fábricas de bebês, que com CRISPR você consegue, inclusive, escolher a cor, o jeito, o tamanho, a altura do seu bebê. Então, a gente não sabe ainda, quando vê uma tendência, a gente tenta analisar aquela tendência e a nossa tendência é analisar com os olhos do passado e não com os olhos do futuro. Isso eu concordo com ele. Quando a gente. Acabei de falar isso, né? Pô, se eu tenho um filho, se eu quero que ele não tenha doença, eu vou lá e contrato a empresa pra mudar o gene dele. Entendeu? Porque eu vejo os olhos do futuro. Já pensou? Eu chego e falo assim, pô, não concordo com isso porque Deus fez assim e assim que vai ser, entendeu? Eu não concordo com esse conceito. Não concordo com esse conceito. A verdade é acreditar em Deus, eu não concordo com esse conceito, porque se tem a possibilidade de fazer, por que não fazer? Se foi Deus que concedeu também, entendeu? Isso nem tô entrando no mérito religioso, mas enfim, eu penso dessa forma. E alarmista, não, todo alarmista é furada. O alarmista, ele só faz... Meu Ryan, o Ryan é alarmista, ganha dinheiro pra caralho, por quê? Porque ele sabe onde o calo aperta. Os caras falando do Demolidor, Demolition Man, aqui ó. Mano, é um dos filmes da minha vida, velho. O Demolition Man. Cara, é a primeira vez que eu vi esse filme na Globo, mano. Mano, eu fiquei tão encantado, velho. Eu fiquei tão encantado. Eu queria viver nessa distopia. E hoje a gente vive, né? Nessa distopia do Demolition Man. E é uma merda. Em um filme de 93 chamado O Demolidor, Demolition Man, ambientado em um possível futuro com Wesley Snipes e Sylvester Stallone. A gente fala Sylvester, né? Sylvester Stallone, tem uma cena onde o personagem do Stallone vai se envolver sexualmente com a moça e ele começa a ligar uns equipamentos e capacete e fala para ela que o sexo naquele futuro não é mais feito por contato físico. Isso é verdade. Cadê a cena? É aqui, ó. Aqui, ó. Ó, Virtual Sexy Série, ó. Everything is voice coded, so if you need something, just ask. Lights? Alexa, What do you think? Light. Nossa, Sandra Bullock nessa época tava o aço. It's a perfect 20th century apartment, Well, Huxley, it's very. isn't it? John Spartan? There is, of course, a well-known and documented connection between Nossa, Sandra sex Bullock and ela é violence. muito gata, ela é muito gata, né, Not so velho? much a causal effect, but a general state of neurological arousal. And after having observed your behavior this evening and my resultant condition, I was wondering if you would like to have sex. With you. E o Here. aqui. Now. Mm-hmm. Oh, yeah. Olha lá. I'll be right back. Opa lá, Alexa. Deixar luzes baixa. Low note.
Ah. Alegria! Olha lá. Caio trocou rápido de roupa, né? Esse filme é muito bom, parça! Esse filme é maravilhoso. Olha lá, ligando o VR. Just relax. We'll begin in a few seconds. Begin what? Esperando o quê? Of course. Nossa, o Sandra Bullock, ele é um... Nossa. É. Tá no inferno os caras. Olha lá, é agora. Dopamina, caralho! Uhul! Uhul! Teta! What's wrong? You broke contact. Contact, I didn't touch you yet. But I thought you wanted to make love. Is that what you call this? First sex has been proven to produce higher orders Ah, of volta, libido vai, and digitize vai, volta, volta. returns of sexual energy. All right, Oxley, what do you say we just do it the old-fashioned way? Ew, disgusting. You mean fluid transfer? I'm not boning, the wild mambo. Mamba! Dumb. The exchange of bodily fluids, do you know what it leads to? Yeah, I do. Kids, smoking, a desire to raid the fridge. The rampant exchange of bodily fluids was one of the major reasons for the downfall of society. After AIDS, there was NRS. After NRS, there was UBT. And one of the first things that Dr. Cocteau was able to do was to outlaw Dr. and Cocktail. immediately engineer all fluids Esse filme também é muito sarrista, né, velho? Not even mouth transfer is condoned. Kissing's not allowed? Oh. Damn, I was a good kisser. Oh. All right, then what about kids? Procreation? Yeah. We go to a lab. Fluids are purified, screened, and Ela indo pra transferred trás. by medical personnel only. It is the only legal way. Nossa, tá assim hoje em dia, não tá? What are you doing? Ué, vou te beijar. You are a savage creature, John Spartan, and I wish you to leave my domicile now. Ah, o Cuco. In- Que cena maravilhosa, parça. É muito bom. É isso aí. Olha lá, é isso aí, ó. É isso. O VR, aí a menina lá vendendo pack e você querendo dar uma carentão lá. Ai, caralho, muito bom. Ai, ai. Excelente, excelente. Caralho, que filme bom, mano. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!